Em alguns momentos eu me sinto aqui também no Japão. Tem uma foto, só para assim, vocês que não comeram ainda, não almoçaram direito, né? Eu teve uma foto de comida aqui no Japão, né? Acho que nós temos a alegria de ter a Marli e a Júlia aqui hoje. Elas são muito amigas do meu irmão, moram nos Estados Unidos. Elas tentaram já vir uma vez aqui, mas não conseguiram chegar até Tóquio só, mas agora elas conseguiram chegar aqui com a gente. E essa experiência aqui, acho que a Marli pôde testemunhar, ainda não sei se alguns de vocês ainda passam por isso, mas eu ainda passo por essa situação. Eu sou muito enjoado era muito enjoado com comida no Brasil, né? Aqui eu estou me arriscando e tem algumas coisas assim que eu olho assim e falo, não vai dar, e acabo comendo. A filha da Edneia, na última, acho que na semana retrasada, ela me fez eu comer a dobradinha, o bucho. Uma coisa que eu nunca comeria no Brasil de jeito nenhum. E eu coloquei na boca, dei umas mastigadas e falei, é bom. Então eu estou comendo algumas coisas que polvo, lula, eu nunca comeria. A filhinha do Emerson, você lembra? Tio, você quer esse bolinho? O Emerson mandou ela dar para mim, né? E eu comi, gostei. Eu senti uns negocinhos assim, meio durinhos. Assim, falei, o que é isso aqui? Pensei que era um bolinho de chuva, alguma coisa assim, né? O que é o chuva? Takoyaki, né? Falei, deve ser... E aí ela falou, você comeu polvo. Hã? Aí não tinha mais jeito. Mas eu me identifico com eles um pouco. Mas muitas vezes eu olho assim no cardápio e também não consigo ler, e mesmo que esteja assim em romandi, né, você não consegue saber o que é. E eu olho e tem aquele mostruário assim, aquelas coisas ali, eu falo, caramba, será que é gostoso? Não é? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu podia estar de primeira classe desfrutando, né? Que não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, não só no Japão, mas também aqui no planeta Terra, né? No céu eu sei que é melhor, mas tem muita coisa boa para a gente desfrutar. Será que eu estou perdendo alguma coisa só porque eu olho a aparência e aquilo não me entra? O cheiro, né? Então, a mesma forma que aconteceu com aquele homem que saiu correndo, sentou na janelinha e não deixou ninguém colocar ele num lugar melhor, né? Algumas vezes a gente pode estar perdendo isso, né? Alguma coisa muito mais gostosa, uma experiência muito melhor, né? É mais ou menos isso que acontece com a nossa vida cristã. Nós vimos, o Lisandro repetiu algumas vezes aqui hoje, que o começo do livro de Efésios, Paulo está escrevendo e tentando definir o corpo de Cristo, a igreja. Então, ele, logo no comecinho ele já define e ele fala que a igreja é um grande projeto de Deus. Que toda a Trindade, não somente individualmente, mas coletivamente, elaborou esse grande projeto, esse plano. Que tudo que está acontecendo não é as coisas que estão acontecendo e Deus está, como corpo de bombeiro, resolvendo e tentando mudar. Não, é antes da fundação. Nós acabamos de cantar aqui. Há um projeto perfeito que vai ter o seu processo de consumação e quando terminar essa nossa história e estiver na transição entre redenção e consumação, e aí vai ser definitivo, todos os seres, principalmente aqueles que amam a Deus, que foram resgatados por Deus, e aqueles seres angelicais que não caíram na tentação de Satanás e foram estabelecidos como salvos, como santos para sempre, fiéis ao Senhor, todos, nós e eles, nós chegaremos à seguinte conclusão: justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. Nós cantaremos isso. Essa será a música de inauguração da nossa eternidade. Porque ao olhar para trás, né, olhando para trás, nós vamos perceber como os detalhezinhos que parece que não tinha lógica, não tinha significado, não tinha sentido, as complicações que nós vivemos na vida, nós vamos perceber como que Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles que amam a Deus, e essas coisas fizeram parte de um plano que nos levou à presença de Deus e a desfrutarmos dele para sempre, sem culpa diante dele, sem medo. É um negócio fantástico que vai acontecer.
Mas enquanto estamos aqui, e esse processo que a Trindade participou, né? O Pai nos escolheu, nos selecionou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos selou para que toda a obra fosse completa. E nós vamos entrar mais em alguns detalhes que isso não vem de nós, a própria fé é dada por Deus, para que ninguém se glorie. E no momento que a gente estava morto, Deus nos resgatou. Então, enquanto estamos aqui, Deus reservou algumas coisas para nós desfrutarmos. E os nossos olhos que foram abertos, nós encontramos a salvação em Cristo, nós nos apropriamos dessa salvação. Essa salvação veio em nós, o Espírito Santo nos levou até Deus, e aí nós somos transformados agora em filhos de Deus. E temos uma caminhada. E nós acabamos entendendo que Deus é o nosso Pai, Ele atende às nossas orações. E algumas vezes nós corremos alegres por causa dessa nova oportunidade, entramos, sentamos na janelinha, mas não desfrutamos de coisas melhores, mais excelentes. E mesmo que alguém venha para nós e fale, você pode desfrutar lá. Não, daqui eu não saio. Eu tenho medo. Né? E muitas vezes é mais por causa de medo, de receio. Talvez na hora que eu levantar, alguém ocupe o lugar e eu... não dá mais. É justamente isso que Paulo, após relatar o trabalho, a obra redentora da humanidade, da Trindade em nosso favor, que o Pai nos escolheu, nos adotou e nos justificou, o Espírito Santo, Jesus nos redimiu, pagou um grande preço, o Espírito Santo carimbou para ser a nossa garantia. Após isso, essa obra perfeita, então Paulo vai orar em nosso favor. E algumas vezes as nossas orações, elas estão só para pedir guiosá. Mas esse prato aqui, não sei. Não sei se vai ser bom para mim. Porque eu olho a aparência e, parece que não... Eu prefiro só ficar com guiosá. Estou falando guiosá porque eu comi guiosá hoje, né? A Rosana e a Marli trouxeram para mim aqui. Mas vamos lá, então, ver essa oração de Paulo. E o título aqui pode parecer muito estranho para você. Eu peguei de uma frase que alguém falou, eu falei, puxa, é isso daqui que Paulo está falando, né? Então, eu estava fazendo a mensagem e vi que ela ia ficar muito comprida, então rachei ela no meio. Então, a primeira parte dessa oração de Paulo nós vamos ver hoje. A segunda parte nós vamos ver não sei quando. Domingo que vem não é, no outro domingo também não é, talvez só em janeiro agora, né? Só no ano que vem agora. Então, a frase para nós trabalharmos hoje a mensagem seria: a oração espiritual anseia pelo conhecimento dos superlativos divinos. Né, Jenny? É um negócio bobo, é simples. Mas a ideia é que nós temos orações. E no mundo que nós estamos vivendo recentemente, está se dando um poder para a oração que a prática da oração não tem. E levando pessoas a fazerem orações que seriam totalmente contrárias à vontade de Deus. Então a gente fica questionando, mas qual que é a oração espiritual que agrada a Deus, que vai de encontro à vontade de Deus? Então, quando Paulo vai agora, depois de falar da obra da Trindade, ele vai orar pelos irmãos de Éfeso, ele vai nos dar algum exemplo, um exemplo daquilo que seria uma oração que agradasse a Deus. Paulo não vai fazer somente aqui em Éfeso, ele vai fazer em várias outras epístolas, trazendo para nós que tem coisas muito mais importantes do que aquele Senhor, muito obrigado pela saúde, por favor, cuide da saúde, dê um trabalho, que são coisas boas, mas tem coisas melhores que isso. A ideia da palavra superlativa é isso. É um adjetivo que demonstra uma qualidade superior. Então, não tem nada de errado nós pedirmos no dia a dia coisas, proteção na viagem, nós devemos fazer isso. Mas muitas vezes nós não alcançamos, nós não vamos para um nível que seria explodir com a nossa vida cristã. Tanto no relacionamento, mas trazer um progresso, uma abertura para nós vivermos de tal forma que Deus se agradaria tão grande. E esse é o desejo de Deus,
E Paulo, na sua situação que ele estava, ele entendia esse desejo de Deus, então ele vai orar pelos os irmãos de Éfeso para que tenham esses recursos que são superlativos, que são assim, que explodem em qualidade. Não sei se eu fui claro até agora, mas eu espero e confio que vocês vão entender rapidamente o que Paulo está fazendo aqui. Veja o versículo 15. Em primeiro lugar, Paulo fala assim que a frase fala assim que a oração espiritual, ela anseia pelo conhecimento, isto é, ela deseja. Ansiar sabe aquele momento que você está com muita sede e você vê um copo de água, você fica, né, ansioso para chegar logo ali e ser a sua vez para pegar aquele copo de água. Então, a oração espiritual, ela anseia, ela deseja o conhecimento dos superlativos, das coisas excelentes, mais alta qualidade de Deus. E não somente daquilo que nos traz um certo confortinho, uma certa proteçãozinha, um sono bom, muito mais do que isso. Então, Paulo, ele nesse anseio, ele fala que a primeira área que ele trabalha no versículo 15 e 16, é que uma oração espiritual, ela anseia conhecer a essência do caminho. O que é isso? Essência é aquilo que é a substância, aquilo que é essencial, aquilo que é realmente. Então você tem a essência e tem os enfeites, né? A parte cosmética. A essência é a realidade da coisa, o que é importante, o que não pode faltar, aquilo que identifica. E a palavra caminho era o apelido que a igreja tinha no começo da sua existência. Eles não eram chamados de cristãos. Por eles estarem seguindo o caminho de Jesus, praticando aquilo que Jesus fazia, então eles foram apelidados de o pessoal do caminho. Depois, por causa de Antioquia, que aquela cidade começou a ouvir a mensagem de Cristo, a ouvir sobre Jesus. Eles ouviam o que Jesus era, o que Jesus fez. E quando olhavam para os crentes, falavam, espera aí, eles estão falando de um tal de Jesus, mas eles são idênticos a esse cara. Então, os crentes na cidade de Antioquia, eles foram então chamados de cristãozinhos, ou cristãos, imitadores de Cristo. Então, a partir desse momento, passou-se a se chamar cristãos. Até judeus, que mesmo sendo judeus, criam em Cristo, então se tornaram judeu-cristão. E Paulo fala aqui que a nossa oração espiritual, a nossa oração se torna espiritual quando a gente tem esse desejo, essa ânsia de conhecer a essência do caminho. O que a vida cristã, o que é viver cristã, que não pode faltar, que tem que ter ali, que identifica que nós temos uma vida perfeita e agradável como cristão. Então Paulo fala no versículo 15, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Esses dois versículos são uma coisa bem interessante. O primeiro versículo ele mostra a situação dos irmãos em Éfeso. E por causa dessa situação dos irmãos em Éfeso, Paulo reage. Então é ação e reação. Paulo fundou essa igreja em Éfeso. Ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou ir para lá, mas o Espírito Santo não o deixou, e depois, numa segunda oportunidade, ele passou por lá, deixou Priscila e Áquila, e numa terceira oportunidade ele ficou muito tempo lá e estabeleceu presbíteros, a igreja desenvolveu. Houve uma grande perseguição contra os crentes e contra Paulo, porque os crentes as pessoas que se converteram estavam muito envolvidos com o culto de Diana. Muitos fabricavam essas coisinhas que se vendem nos templos, o comércio era isso. E tinha muitos livros de encantamentos. Olha, se você colocar na sua casa esse quadrinho aqui, vai proteger do espírito não sei do que lá. Se você colocar na porta, colocar no banheiro. Então, sabe essas coisas maluquices que uma religião inventa? Então, estatuinhas da Diana aqui, estatuinhas da Diana lá, fitinhas. Então, a cidade comercialmente vivia em função de Diana. E muitos livros de encantamentos e rezas que eram vendidos, e eles também tinham, como se fossem poderes espirituais que se podia produzir em nome da Diana. Quando esse pessoal se converte,
Eles falam assim: eu cria nisso. Isso daqui, eu depositava toda a minha confiança, minha alegria, minha segurança, e ficava assim todo dia fazendo quanta besteira comparado a Jesus. Porque rapidamente eles entenderam esses superlativos de Jesus, superlativos de Deus, superlativos da obra de Cristo, que era incomparável com as besteiras que foram inventadas e eles seguiam. Quando eles olharam para Cristo, viram Cristo, Cristo já tinha morrido muito tempo atrás, tinha ressuscitado, tinha ascendido aos céus. Mas na pregação eles viram Cristo. A luz brilhou na mente e no coração deles. Eles enxergaram, abraçaram a salvação. E agora eles fizeram uma autoconfrontação de como a vida deles estavam apegadas às coisas que não valiam nada. E aquilo que eles receberam, tanto o perdão do pecado, mas a segurança da vida eterna, não era para se comparar nada dessas besteiras. O que eles fizeram então? Pegaram todas as coisas, os livros que eles tinham, fizeram uma bela de uma fogueira. Queimaram tudo. É inútil. Que bobeira. Não era somente uma rejeição de que era idolatria, que isso aqui não tem nada a ver. Não. Eu estou queimando porque não vale nada. Se não vale nem para mim, para que vai valer para os outros? E eu vendia, eu lucrava com isso. Porque eles entenderam os superlativos de Deus. O superlativo de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um grande superlativo diante de Diana, diante das coisinhas que eram uma maravilha do mundo da época. Todo mundo só falava em Éfeso, naquela religião que tinha de Éfeso. Quando eles conheceram Jesus, aquilo de nada tinha significado. Por isso que Paulo fala assim, desde que eu soube de sua fé. Por quê? Paulo pregou, eles se converteram, Paulo continuou o ministério, ele foi preso, então depois de 5 anos, Paulo está na prisão escrevendo essa carta para eles. A igreja tinha quadruplicado, tinha expandido, tinha crescido demais, desde a época que Paulo esteve lá. E Paulo recebe notícias dessa igreja, para que ele está escrevendo. E ele fala assim, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo. Uma coisa que é interessante a gente ter sempre em mente, e a gente até ajudar algumas pessoas, porque quase todas as pessoas falam assim, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Então a pessoa deseja alguma coisa, ou tem algum problema, ela tem fé. Mas Paulo aqui deixa bem caracterizado que a única fé que tem valor não é em Diana, ou na Cidinha, ou em um homem, um pastor, um líder religioso. A única fé que tem valor e que é digna de ser respeitada, e é a fé que agrada a Deus, é a fé no Senhor Jesus. E Paulo usa uma palavra aqui que cria intriga no Império Romano. Ao dizer Senhor Jesus, ele está falando o seguinte, é a fé que nos torna submissos a Jesus como Senhor. E esse título o imperador romano chamava para ele. Não haveria ninguém que poderia ser submisso, ter alguém como Senhor, a não ser o imperador. E aqui Paulo fala que essa igreja tinha uma fé muito forte, que pessoas de outros lugares conheciam. Chegou a Roma essa notícia, de que eles tinham uma fé e uma submissão. A fé não é somente intelectualidade, mas é uma disposição de só obedecer, de colocar em primeiro lugar na sua vida, de amar sobre todas as coisas o Senhor Jesus. Não era fé em Jesus Cristo, mas era em Jesus Cristo como Senhor. Como aquele que tem direito sobre todas as coisas. Aquele que está acima do imperador. Aquele que tem poder sobre a natureza e sobre tudo mais. Então Paulo fala, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus. Mas essa fé, além de ela não ser intelectual, ela refletia em ações. Que algumas vezes nós falamos, não, eu tenho fé em Jesus, eu amo a Deus. E aí acontece alguma coisa, não conta comigo. E aqui esses irmãos em Éfeso, não somente a fé que eles tinham estava na mente e no coração, mas era transferida para as mãos.
Eles cuidavam das pessoas. E uma das coisas que Jesus vai elogiar no livro de Apocalipse da igreja de Éfeso é que eles eram fervorosos no amor, que depois de um tempo eles perderam um pouquinho isso, e Jesus volta àquilo que vocês tinham antes, porque era uma igreja especial. E esse amor aqui é esse amor que dá o nome para a nossa igreja, é amor ágape. É o amor não somente que você ama e está contente e se agrada da pessoa porque a pessoa fez alguma coisa para você. É aquele amor que se compromete em fazer tudo aquilo que é necessário para o bem daquela pessoa, mesmo que muitas vezes seja confrontar a pessoa. É aquele amor que o pai ou a mãe tem para o filho, que chega ao ponto de usar uma vara no traseiro da criança. Não é gostoso. Mas é aquele amor que a pessoa cedeu, eu tenho um compromisso. Ele está desobedecendo, ele está seguindo um caminho ruim, eu amo ele, não quero ver ele perdido, então o que é necessário agora é eu fazer alguma coisa que para ele vai ser ruim. Para mim também vai ser ruim. Mas que, como eu estou obedecendo a Deus, vai produzir atos de justiça, e há uma possibilidade desse meu filho não seguir esse caminho pelo qual ele está seguindo agora. Então é um amor que não é só usufruído na hora que você faz um churrasco, uma pizza, que são momentos gostosos ali, a gente, puxa, como está bom aqui, né? Mas é um amor que está em todos os momentos da sua vida, porque visa gratuitamente se comprometer e sempre fazer aquilo que é bom para a pessoa no padrão de Deus. E Paulo fala que desde que ele soube da fé deles no Senhor Jesus e do amor pelo povo santo, não é um amor para todas as pessoas, mas é esse tipo de amor especialmente para o povo santo. Quem que é o povo santo? É a igreja. Ah, então a igreja é santa? Dá uma olhada aí quem está aqui na igreja, dá uma olhada. Aninha, olha para trás, dá uma olhada quem está aqui. Olha lá. Paulo está falando que nós somos santos. A cara do quem é? Todos vocês estão olhando para a minha cara, já sabem que não tem nada de santo aqui, né? Mas a nossa posição, por causa dos méritos de Cristo diante de Deus, nós somos o povo santo. A ideia do povo chamado, o povo separado, o povo que Deus escolheu. E nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem coisas criadas, nem as que existem lá em cima, nem as que existem aqui embaixo, nem eu. Então é o povo de propriedade exclusiva, que o próprio Pai e o próprio Filho seguram nas suas mãos. Então esses irmãos, eles tinham uma fé no Senhor Jesus Cristo e tinham um amor pelo povo, de cuidar. E isso é uma coisa interessante. Olha que termina esse amor pelo povo santo. Porque algumas vezes a igreja é tão gostoso de viver entre nós, né? Então, todo mundo faz uma comidinha legal, tem o pessoal que louvor, então a gente se une aqui, fica uma igreja unidinha aqui. E parece, né, a Lourdinha gosta de usar muito essa expressão, né? É como se fosse uma panela e panelinha. E a gente coloca a tampa. Então é mais gostoso. Todo mundo no mesmo calor, na mesma temperatura, todo mundo se adequa, se adapta e vamos curtindo esse cozinhamento até Deus voltar. Mas olha só a característica aqui. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus Cristo e de seu amor pelo povo santo, em toda parte. É aquela vibração que esses irmãos aqui, mesmo nunca tendo visto a fuça da pessoa, mas chegava aqui alguém, olha, eu creio em Cristo, e a vida dela refletia alguma coisa, a partir daquele momento parece que você viveu eternamente, tinha vivido já vários anos com a pessoa. Já aconteceu isso com você? Ontem já sentimos isso lá na casa do Ken, mas hoje vocês vão sentir com a Marli e com a Júlia, né? É algo que nos aproxima e você acaba tendo um amor por todos aqueles que são filhos de Deus em toda a parte do mundo. Né? E você quer fazer o bem, você quer agradar, você quer ajudar, você quer cooperar.
Então, não dá para você fazer isso com alguém que não crê em Cristo. Chamar e colocar lá dentro de casa, olha, está aqui, eu vou sair, estou a chave. Né? Algumas vezes pessoas vêm de outro lugar e falam, vou deixar a chave no correio. Você entra lá, usa a minha casa e depois coloca lá de novo. Só com o povo santo. Pode ter alguma pessoa estragada no meio do povo santo, mas não é povo santo. É alguém que intrometeu e faz algum prejuízo. Mas no povo santo a gente trata desse jeito. E Paulo talvez tinha recebido esse cuidado desses irmãos de Éfeso. A certeza que nós temos é que ele recebeu esse cuidado dos irmãos filipenses. Não sei se Paulo também recebeu da parte deles. Então, nós temos que conhecer a essência do caminho. Se estamos no caminho, a evidência de que estamos no caminho é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ele está acima de todas as coisas. A nossa confiança, nós nos alegramos com Ele, nos apegamos nele, tudo dependemos dele. E ao mesmo tempo, nós nos preocupamos com o povo de Deus. Queremos cuidar do povo de Deus. Queremos ajudar. Ontem a Aninha mudou para um apartamentinho tão bonitinho, dá vontade de pedir para ela trocar com o meu lá. Mas ontem lá, ela liga, Satico vem lá e dá, não sei quanto que ela deu, vendeu, sei lá, um rolo lá. Aí daqui a pouco tinha o Paulo Bando hoje lá de manhã, ontem tinha o Eli, quem. E a gente chega lá se divertindo, vamos subir o quarto andar, desce o quarto andar, sobe o quarto andar, desce o quarto andar. E não há alegria. É para o povo santo. A gente tem prazer em ver alguém da nossa família, sabe, conquistando alguma coisa ou enfrentando alguma dificuldade, estando forte. A gente vai lá e apoia, coloca o braço aqui, vamos junto aqui. É isso que acontece, essa é a característica. Não somente aquela fé concreta em Jesus Cristo, mas esse desejo de buscar oportunidades para demonstrar amor, demonstrar ajuda, demonstrar cuidado. Por outro lado, então, essa é a ação dos irmãos de Éfeso. De outro lado, isso provocou uma reação do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala, desde que eu soube de sua fé e do seu amor, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Algumas vezes, nós temos uma fé muito forte como Paulo tinha, nós temos o desejo muito grande de amar e demonstrar amor em ação, mas nós estamos longe. Paulo estava muito longe de Éfeso. O que ele fazia então? Ele intercedia. Ele agradecia a Deus por aqueles irmãos. Das orações. Então, não na oração. Parecia que era algo muito contínuo. Você já orou por irmãos aqui da igreja? Sem ninguém pedir. Nos pequenos grupos a gente... Vamos orar, tem um pedido de oração? Tem alguém necessitado? Mas assim, você sabe de alguém, ou até pela igreja, pela situação da igreja, a situação financeira, saúde dos irmãos, alguma pessoa que está com dúvida. Recentemente tivemos uma família que estava com oportunidades, assim, então deixa a pessoa toda balançada, né? Será que é bom isso? Não é bom isso? E se não for, como que vai? Então, são situações que as pessoas, mudança de emprego, são situações que tiram um pouco o alicerce da pessoa. A pessoa sente parece estar meio num lugar liso. E as emoções sofrem com isso. Então, Paulo, ele ouvia isso, ele ouvia tantas coisas boas, as necessidades, as dificuldades, e colocava isso nas suas orações. Agora, além de conhecer a essência do caminho, que é a fé e amor, a gratidão e intercessão pelo próprio povo, Paulo fala que ele vai pedir para que nós pudéssemos ter o superlativo de conhecer a Jesus. Ansiar, então ele vai interceder por nós e por a igreja de Éfeso, para que a gente conheça Jesus. Mas a gente conhece Jesus lá, não conhecemos? Nasceu há quase 2000 e poucos anos atrás, temos até algumas imagens diferentes que alguém tentou pintar. A gente conhece Jesus, já sabemos várias coisas dele. Sabemos que ele nasceu da Virgem Maria, sabemos que ele pregou nas sinagogas, ele fez vários milagres, nós sabemos que ele foi crucificado, nós sabemos que ele ressuscitou. É muito estranho que até no Brasil, quando
é possível você chegar para alguém e perguntar se a pessoa conhece Jesus e ela fala, nunca ouvi falar. É possível. No Japão isso seria uma coisa normal. Mas no Brasil, na cidade de São Paulo, lá no centro, isso aconteceu com um dos alunos do seminário. E do lado, na parede, tinha um cartaz da Paixão de Cristo. E os dois estavam conversando aqui, e o rapaz perguntou para ele, você conhece Jesus Cristo? Nunca ouvi falar. Como isso é possível? Mas Paulo não está só falando, o desejo dele, a oração espiritual que anseia conhecimento sobre superlativos de Deus, não está somente em conhecer as informações básicas, mas é algo experimental, é algo de olhar com os olhos da fé de uma forma assim, que fosse algo concreto, visível, realístico. Olha que Paulo fala assim, nas minhas orações por vocês, irmãos de Éfeso, eu peço que Deus, o Pai glorioso, um superlativo aqui, o Pai que é cheio de glória. E toda vez que a Bíblia fala que Deus é glorioso, ele está sempre se referindo a essa bondade de Deus. O quanto Deus, em todos os momentos da história da humanidade, e Ele sendo justo juiz, sendo o que foi ofendido, Ele sempre vai providenciar caminhos de trazer o seu povo para uma situação em que Ele pode derramar a sua bondade. Então, quando você ouvir falar da glória de Deus, do Pai glorioso, sempre se lembre que está por trás a ideia da bondade de Deus. E ele fala assim, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Paulo ele começa ele faz frases, ele vai colocando palavras, e cada palavra tem uma força, tem um peso. Ele começa dizendo que o Pai é glorioso. Então é um Deus que não é um Deus carrancudo, né? Como lá em Nara tem aqueles deuses lá, aquele negócio para provocar medo, para provocar temor. Me obedeça, me sirvam, senão eu destruo vocês. Mas é um Deus glorioso. A história de Deus com a humanidade, apesar de ter envolvendo castigo, envolvendo disciplina, mas sempre era uma tentativa de fazer o homem entender que ele era glorioso, no sentido assim de abençoar, de trazer bondade, que vai culminar dele enviar o seu próprio filho para receber toda a ira que era contra nós, para que através disso aqueles que creem possam ser salvos. Não tem glória maior que essa. Essa é a glória de Deus. Por isso que o Novo Testamento, diferente totalmente de qualquer outra religião, fala que nós devemos clamar, Abba, Pai. Que é como dizer, Paizinho. Nenhuma religião chama a sua divindade de Pai. A única é o cristianismo. Só que nós temos o judaísmo que tem esse Deus único, que o Antigo Testamento revela e reflete a ação desse Deus. O judaísmo, nesse sentido, é igual a nós. Os islâmicos também, um só Deus. Que eles têm os seus ensinamentos que levam a isso. Mas somente o cristianismo define quem esse Deus é. Aqui está a diferença entre judaísmo e cristianismo e islamismo. Porque Paulo fala assim, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, por causa do Novo Testamento, e é aqui que a gente consegue ter a definição máxima e mais completa, o judaísmo parou num momento, ele não aceitou a continuidade da revelação progressiva de Deus, para saber quem que é esse Deus, quem que é esse Pai glorioso, eles pararam, não aceitaram, rejeitaram Cristo. Porque a vinda de Jesus Cristo completou a definição, a revelação de quem Deus é. Tanto na pessoa de Jesus, mas aí a definição de que Deus é trino. Que os três colaboram, que o Espírito Santo, o Pai e o Filho, colaboram na construção da redenção. Então Jesus, e somente o cristianismo, é que definem quem Deus é. Por isso que Paulo fala, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que nós temos.
Nós que estávamos com os cachorros caíram da mudança, sem destino, sem dono no mundo. Enquanto os judeus receberam por 1500 anos, eles receberam um modo de adorar, receberam as leis, receberam as promessas, eles tinham tantos privilégios e não abriram os olhos para Jesus. E nós que éramos gentios, estávamos perdidos, afundados na nossa religiosidade, nos nossos pecados. Deus vem, abre os nossos olhos e a gente enxerga esse Pai glorioso e Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Nós temos um conhecimento superlativo de Deus que nem os islâmicos, nem os judeus têm. Com alguns, aqui talvez a pessoa mais recém-convertida, mais novinha de conversão é a Aline. Talvez, não sei quanto tempo, Aline, que você acha, que você se considera 1 ano. Ela conhece mais a Deus do que um judeu com 60 anos que foi educado nas melhores escolas judaicas. Porque ela conhece esse Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O judeu não tem essa capacidade. Ele está cego, está endurecido por causa do pecado. E Paulo fala assim: eu peço que Deus, esse Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento de Deus. Paulo está orando por avivamento. Paulo está orando para que Deus não somente ter dado, você lembra lá que o Espírito Santo nos selou, é a presença dele, isso faz com que a gente pertença a Cristo, a Deus, definitivamente e para sempre, é a nossa garantia do resgate da nossa herança. Mas ainda Paulo está falando aqui, eu desejo, eu peço a Deus que continue a não derramar por uma vez só, mas continue você bebendo desse Espírito Santo, que vai fazer que você tenha uma sabedoria espiritual, que só é acessível, somente pode ter aqueles que são povo santo. O livro de Provérbios fala sobre vários tipos de sabedoria. E muitas vezes pessoas não crentes têm mais sabedoria, alguns tipos de sabedoria do que nós como crentes. Por exemplo, organizar a vida financeira. Tem pessoas incrédulas que sabem organizar mais do que a gente. Estabelecer a sua vida a longo prazo. Pessoas que olham para a vida e organizam a sua vida. A gente muitas vezes vai jogando uma coisa fora. A vida leva eu e vamos embora. Mesmo sendo crentes. Então, tem vários tipos de sabedorias que algumas vezes os incrédulos eles são mais especialistas do que nós mesmos. Mas tem um tipo de sabedoria que Provérbios fala, tessirruia, alguma coisa assim. Ele fala que isso não é desenvolvida pela observação da sociedade, não é transmitida de pai para filho, não é algo que você aprende numa faculdade, é algo que vem do enchimento do Espírito Santo na vida do crente. É enxergar a vida segundo os óculos de Deus. É reconhecer a vida de acordo com os valores de Deus. Você lembra as dificuldades que os discípulos tiveram com Jesus? Quando Jesus falava assim, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, os discípulos, de jeito nenhum. Não vai. Eles vão te matar. É para isso que eu vim. Como? Você tem que ser rei, você tem que ser importante. Você nos escolheu aqui para nós sermos os seus generais e nós vamos ter mais. Já fez lá um congresso lá e multiplicou os pães, deu de alimento. Quer dizer, que exército pode ter essa capacidade? Né? E se de repente vier perseguir, o senhor pode ir andando pelas águas. Né? Se algum soldado se machucar, o senhor cura na hora. Se ele morrer, o senhor ressuscita. Quer dizer, tudo é favorável a nós. Que essa ideia, o senhor está falando de ir para Jerusalém, lá o senhor pode ser morto. E aí, próprio Jesus fala, Pedro, você não cogita das coisas de Deus, você está cogitando, só está vislumbrando da forma de pensar que o diabo pensa, que o mundo pensa. Então, somente nós conseguimos enxergar algumas coisas
que o mundo não consegue enxergar. E aí estabelecermos a nossa vida, suportarmos algumas coisas, ou seguirmos em frente diante de situações, porque a gente sabe que importa mais agradar a Deus do que aos homens. Mesmo que isso implique em desconforto, ou até na nossa própria morte. Você lembra claro que Jesus falou, temei a Deus, e não ao diabo, porque o diabo pode... E os homens, porque ele pode destruir somente o corpo. Mas Deus pode lançar no inferno, tanto o corpo como a alma. Então, é uma sabedoria espiritual, que o mundo não tem. Então, você organiza a sua vida de acordo com dessa forma. E entendimento, não sabedoria espiritual, mas entendimento. Isso é, o que é esse conhecimento, sabedoria espiritual? E agora eu preciso colocar na prática, na ética. E aí, de repente, você... é obrigado em alguma empresa a fazer tal coisa, você fala, olha, desculpa, mas não tem nada a ver comigo, tchau, bye bye, até outro dia. Quem sabe, talvez um dia eu possa voltar a trabalhar. Mas eu não vou fazer isso, porque não me agrada a Deus. Se lembra de Daniel? Se lembra dos amigos de Daniel? Se Deus quiser nos livrar da fornalha, nós vamos, tudo bem, se não quiser, tudo bem. Mas nós não vamos prestar cultos, nós não vamos agir de acordo com o que o sistema está nos obrigando. Isso é colocar, organizar a sua vida na ética. Num valor, num conceito, e não se deixaram levar, não tem problema não, vamos, isso aí não vai ter problema nenhum, vamos se adaptar. E aí Paulo fala assim, então que ele pedia para esses cristãos, para Deus, que Deus derramasse essa sabedoria espiritual, enchesse eles de sabedoria, entendimento, que abrisse os olhos deles, para que eles cresçam no conhecimento de Jesus, para que aí... não somente aquelas informações de quando ele nasceu, o que aconteceu isso, mas para que esse crescer no conhecimento era quase que viver Jesus. Se lembra lá de Antioquia? Os cristãos não foram chamados porque estavam vestindo roupas diferentes. Eles não foram chamados de cristãos porque eles cantavam algumas músicas. Eles foram chamados de cristãos por causa das ações, do vocabulário, da forma com que eles reagiam em momentos difíceis. Eles estão reagindo igual aquela pessoa que eles falam que viveu alguns anos atrás. Então, nós não seremos... viver conhecimento de Jesus não é uma coisa externa, mas é uma coisa que vem de dentro, aquilo que nós nos tornamos como pessoas. Que, de repente, a pessoa não vai ver diferença entre as atitudes, o amor, a forma de perdoar, a forma de dar uma outra oportunidade, a forma de restaurar, a forma de confrontar o erro do jeito que Jesus fez. Então, a oração de Paulo é para que a gente conhecesse a essência do caminho do povo de Deus, era conhecer o Senhor Jesus na prática, no dia a dia, e também era conhecer a esperança e herança. Veja que Paulo fala assim, eu também oro para que na sua Bíblia pode estar escrito assim, né, os olhos do seu coração. O coração não tem olho. Então, essa versão ela já tirou isso daí, né? Ela fala assim, eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Só tem adjetivos aqui. Uma vez, em Palavra da Vida no seminário, vários professores estavam começando a escrever apostilas, livros. Então, um professor lá achou interessante que viesse um editor de uma editora, um revisor de uma editora, e nos desse alguns conselhos de como que deveria ser a redação de um livro. E eu me lembro até hoje, ele falou o seguinte, quando você coloca adjetivos, significa que o substantivo foi mal escolhido. Ele falava que o adjetivo é encher linguiça. Então, quando você vai escrever uma frase, e nós somos assim, né? A bola era muito bonita. Então, você tem que escolher um substantivo ali que não precise de adjetivos. Se precisou de adjetivo, você escolheu mal. E tem muitos livros que você vê que a pessoa só coloca adjetivo. Paulo faz isso. Sabe por quê?
Porque ele está tratando de coisas que as nossas palavras, as palavras humanas, o nosso linguajar, o nosso vocabulário, não consegue expressar. Por isso, Paulo não somente coloca adjetivos, mas ele coloca adjetivos superlativos, com uma qualidade superior. Veja que ele fala assim, rica e gloriosa herança. Como que algo pode ser rico e ao mesmo tempo glorioso? Parece que é exagero. Isso daqui também na linguagem é hipérbole. É você exagerar demais. Mas Paulo, ele não está inventando, não está enchendo linguiça. Dá a impressão aqui que ele não está conseguindo achar palavras no linguajar humano para expressar aquilo que nós somos em Cristo. Aquilo que Deus tem para nós. E ele fala, oro para que o seu coração seja iluminado. Que você consiga enxergar isso. E ele fala, as minhas palavras não estão conseguindo fazer com que ilumine o coração de vocês. Então, eu peço a ajuda de Deus para que faça isso, a fim de que compreendam a esperança, que consigam saber como isso funciona. Agora, nós temos que tirar uma confusão que acontece muitas vezes. E Paulo está tentando fazer isso aqui. A palavra esperança é uma palavra que se usa muito. Eu tenho esperança. Eu espero. No mundo secular, no nosso linguajar popular, esperança é um desejo muito forte. Eu espero, de repente, visitar a Marli, lá nos Estados Unidos. Quem garante? Nem a Marli, nem eu. Tem muitas coisas para acontecer, dinheiro, se ela vai... Quando eu puder, se ela vai estar lá ainda. Tem muitas coisas que podem fazer com que isso não aconteça. Então, essa esperança, quando a gente fala eu tenho esperança, que é, eu tenho um desejo, vou tentar fazer o possível, mas não tem nenhuma garantia. Todas as vezes que a Bíblia fala que nós, como cristãos, que o povo santo de Deus tem esperança, ele não usa essa ideia. A esperança do povo de Deus é simplesmente um momento que ele ainda não obteve aquilo que está concretamente pronto para ele, que vai ser realizado. A esperança do crente não é um desejo, não é uma vontade, não é um anseio, mas é algo que ele espera aqui, ele se comporta adequadamente, porque ele tem absoluta certeza de que aquilo vai acontecer. É diferente. Então Paulo fala assim, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança, que ela é diferente do que o mundo pensa, que para nós já está garantida. A nossa ressurreição, a nossa vida com Deus, a nossa justificação já foi realizada, nós teremos um novo corpo, todo o nosso sofrimento será revertido em alegria, o nosso choro será enxugado pelo próprio Jesus. Isso daí não é palpite. Será que pode ser que seja isso? E as religiões, elas inventam coisinhas que realmente o pai do comunismo, Marx, ele falava que as religiões é a utopia do povo. Isto é, são invenções para que você assim tenha um alento no dia a dia. Deus não quer que a gente tenha alento no dia a dia. Quando a Bíblia fala de esperança, é aquele simplesmente eu estou aguardando porque eu estou ciente de que aquilo que está revelado nas Escrituras vai acontecer exatamente. Por isso que Deus, para se revelar, usou em toda a Bíblia promessas, profecias. E elas, na época que foram feitas, anunciadas, as pessoas tinham dificuldade em entender como que seria possível realizar aquilo. Mas todas elas aconteceram do jeito que foram anunciadas. Por que Deus fez isso no passado? Para que a gente olhe para o passado e olha, Deus falou isso e aconteceu isso. Deus falou isso e foi exatamente do jeito que aconteceu. Então, diante de nós temos novas profecias. E agora, então, a nossa esperança, ela deve ser com a certeza daquilo que foi realizado. Porque do jeito que Deus falou e realizou, vai ser a mesma coisa que vai acontecer no futuro. Então a nossa esperança é diferente. Nós simplesmente estamos esperando para algo que realmente vai acontecer. Então por isso que Paulo fala, eu oro para que o seu coração seja iluminado,
que não haja sombras, não haja escuridão, e por causa disso vocês, a fim de que compreendam a esperança concedida, dada de graça, àquele que ele chamou. O povo santo é caracterizado por chamado de Deus. Ninguém do povo santo se convidou. Deus chamou, Deus tirou, Deus escolheu, Jesus salvou e o Espírito Santo selou. Então, nós somos chamados por Deus. E não somente compreendo a esperança, mas a rica e gloriosa herança que Ele deu ao seu povo santo. O Espírito Santo tenta, não é que ele tenta, mas ele fez de propósito um pouco dessa revelação do que nós vamos ter com Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu vi alguma coisa, eu ouvi palavras inefáveis que não se pode falar também. O próprio Jesus falou assim, olha, se eu falo das coisas terrenas e vocês não me ouvem, não conseguem entender, imagine se eu falar das coisas celestiais. Não é que é algo ruim que está para acontecer para nós. Não é algo assustador, que é melhor Deus não falar, porque se chegar lá a gente vai ficar sofrendo muito aqui. É que a gente não consegue compreender. É o que Paulo fala, a rica e gloriosa. Duas palavras, para que essas duas palavras? Porque Paulo não consegue explicar. É para nós isso. Perceberam a oração de Paulo? Eu oro para que vocês conheçam a essência do Evangelho, do caminho. Eu oro para que vocês compreendam e entendam tudo a respeito de Jesus. Eu oro para que vocês compreendam e entendam tudo a respeito daquilo que espera vocês, a herança que Deus preparou para vocês, e a rica, gloriosa herança. E essa é a esperança. Então, a oração espiritual, ela anseia para nós conhecermos esses superlativos de Deus. E os superlativos de Deus afetam o nosso humor, afetam a nossa vida, afetam esse momento que a gente faz uma curva, né? Até os 40 anos, parece que a gente é indestrutível. Tudo vai dar certo na nossa vida, tudo é de bom. Nós temos sonhos, planejamos a vida como se fôssemos eternos. Aí começa a vir os 45, vem os 50, e aí já vem os 58, né? E a gente já começa a fazer zangueô aqui na terra. E parece que ouvimos Moisés falando, né? É tudo enfado. A gente sabe que muitas coisas nessa fase de idade vai começar a doer. Eu subi lá as escadas da Aninha, depois chegava em casa, o joelho não dobrava. Eu falei, mas antes dobrava, por que está dobrando agora? Porque essa é a vida. Mas quando eu vejo que Paulo anseia que eu conheça essas verdades, não importa. E aonde estava Paulo? Numa prisão. Ele não sabia se seria liberto, mas ele vivia isso aqui. Ele fala, eu oro para que vocês tenham a mesma perspectiva que eu tenho, o mesmo entendimento. Então Paulo não pedia oração por dinheiro, por saúde. Isso daí é de graça, isso daí é sacolinha de supermercado. Se vier, que bom. Você vai no supermercado, algumas vezes eles dão a sacolinha, outras vezes não dão. Mas você não vai no supermercado para ter a sacolinha, você vai para comprar. Algumas vezes tem a sacolinha, outras vezes tem que levar na mão, outras vezes tem que pegar uma caixa de papelão. Aí tem os supermercados que você tem que pagar. Aí você fala, será que eu pago ou não pago? Porque eu não vim aqui comprar sacolinha. Alguns já levam a sacola. No Costco você leva a sua sacola do Costco, aí compra a sacola do Costco. Mas a ideia aqui é que tem uma essência, tem um núcleo que é superlativo, que a gente não consegue entender, e que Paulo fala assim, nós precisamos da ação do Espírito Santo, nós precisamos da revelação das Escrituras, nós precisamos nos deleitar em oração, em conhecimento, para que essas verdades tomem conta da nossa vida. E aí, eu não vou ficar abraçado com o banco de madeira e dizendo, daqui eu não saio. Eu vou para coisas melhores. Eu não fico preocupado só em querer comer o gyozá. Deixa eu experimentar outras coisas. E aí você começa a conhecer todo o cardápio, a culinária
que Deus preparou para nós. Esse viver conforme Cristo viveu. Amém? No ano que vem a gente termina essa oração de Paulo, que ela vai falar para nós conhecermos o poder. Um poder que realizou tantas coisas, experimentarmos esse poder de Deus na nossa vida, que é maravilhoso.